Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. E à sua disposição, o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Hermano Leitão. Prazer tê-lo aqui, Hermano. Prazer, obrigado pelo convite. Você sabe que eu até fico aqui. Como é que eu te anuncio? Como você se identifica? Ator, autor, diretor? Eu prefiro chamar só de dramaturgo, porque engloba tudo. A gente imagina, faz. É mais abrangente, com certeza. Mas é ator. Pois é, a gente atua também, dirige, atua, faz produção. Ou seja... Porque enquanto eu sou Zancopé jornalista, você fala o quê? Eu sou Hermano Leitão, dramaturgo. Aí fica por aí. É mais fácil. É mais fácil. Jornalista Bruna de Oliveira Santos. Prazer tê-la aqui, Bruna. Prazer, Zancopé. Boa tarde a todos. Como é ter um blog? É complicado, é muito trabalhoso. Resumiu. Como é que chama teu blog? É etc, é tudo cultura. Eu ia arriscar esse etc aqui, mas falei, acho que não vai dar certo. É tudo cultura. É tudo cultura, isso. E também conosco o empresário Rodrigo Moreno Bueno. Prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Prazer todo meu, Zão. Retornando à velha casa? Retornando à velha casa. Num espaço um pouco maior de quando eu era rádio escuta aqui. Maior? Anos. Ué, a minha salinha era bem menor. Era mais modesta, né? Era mais modesta e era tudo máquina de escrever ainda, com papel carbono. Uau! A gente percebe que a gente está ficando velho nessas pequenas coisas, né? Detalhes. Você é diretor do LexisNexis, é isso? Isso, eu sou diretor da empresa LexisNexis, que é uma empresa global de informações jurídicas. E você é daqueles que hoje é o vilão da história, porque tem um bloco de carnaval? Para alguns pode ser que eu seja vilão. Espero que para a maior parte a gente seja, o bloco seja, não um herói, mas pelo menos alguém que tenta levar um pouco de alegria aí para as ruas de São Paulo. Sim. Eu peguei o inverso da história. Pois é. A gente sempre vem o bloco. É que nem feira, né? Ninguém bom quer, na né? casa dos outros, né? Mas é engraçado, porque ninguém quer, mas na hora que o bloco começa a tocar também, a gente tem imagens fabulosas, algumas que a gente conseguiu gravar em vídeo, outras que ficam gravadas na memória, que eu acho que são as melhores de todas. De famílias saindo nas suas sacadas e indo ouvir o bloco, levando crianças no bloco, aprendendo a curtir a cidade e as ruas da cidade desde muito cedo. Então, isso vale qualquer coisa. Sem dúvida. Antes da pauta específica de cada um de vocês, o carnaval de rua em São Paulo, qual é a análise que vocês fazem? Você, Rodrigo, participa diretamente, né? Isso. O Hermano, ele suspende as atividades, né? Sim, mas eu tenho o privilégio de morar na Consolação e eu vejo tudo passar por lá. Nossa, você viu Baixo Augusta semana passada lá. Eu participo em alguns blocos, assim, e até que ele falou que o pessoal sai na sacada, já viu bastante. E é bem legal mesmo, vi um casal de senhores, assim, eles saíram até com os pompons pra cima, assim, muito legal. E também é um fenômeno. São Paulo tem assim uma capacidade de transformação assim, fantástica. Fabulosa. Aquilo que no Rio de Janeiro começou a ser recuperado em 1996 e precisou de 10, 11 anos para tornar uma coisa muito, muito forte, com patrocínio, com o apoio incondicional do poder público. Em São Paulo isso está acontecendo num prazo de 4, 5 anos. É verdade. Há 5 anos você não tinha a quantidade de blocos que você tem saindo na rua hoje. Há 5 anos você tinha só os blocos tradicionais que tinham resistido a todas as intervenções que as prefeituras anteriores vinham fazendo no sentido de coibir o carnaval de rua. Mas a coisa mais fantástica é o que o paulistano faz. O paulistano abraça e vai atrás e se apropria daquilo como nunca, como se em nenhum outro lugar se vê, eu acho. É verdade. Onde o Chega Mais chega?
O Chega Mais, no seu desfile, ele chega na Vila Madalena. A gente vai... Não, mais um na Vila Madalena. Mais um na Vila Madalena. Mas a nossa história, na verdade, começou no Alto de Pinheiros. A gente tem uma história interessante, porque a gente começou o nosso primeiro desfile. Ele foi feito ali na Praça do Pôr do Sol. E era um dia muito parecido como hoje, com esse clima abafado. A gente tinha acabado de montar a lona, tinha acabado de montar todos os equipamentos e começou a cair um temporal de proporções bíblicas, era um verdadeiro dilúvio. E a gente descobriu muito tardiamente que a gente estava no pior lugar da praça, porque a gente estava lá embaixo, naquela última rotatória que tem, que é para onde toda a água escoa. A água escoa por lá. E aí o bloco se olhando um para a cara do outro, falando assim, bom, e aí, o que a gente vai fazer com isso aqui? Até que a gente vê uma pessoa no meio da chuva, que aparece na frente do bloco e fala assim, vocês estão de Chega Mais? Eu falei, quem é esse maluco? Não, somos. Não, porque eu vim de Guarulhos para ver vocês. Eu falei assim, cara, a gente vai tocar para essa pessoa. Não importa. Então, de lá, a gente foi para Vila Madalena. A gente fez o nosso segundo desfile ali na Praça dos Omaguais, ali a praça da FINAC. E desde o ano passado, a gente ficou com o nosso trajeto na Rua Inácio Pereira da Rocha, ali entre a Simão Álvares e a deputada Lacerda Franco. Nós não somos nenhum desses mega blocos de 30, 40, 100 mil pessoas. Embora a gente nunca saiba, todo ano é uma surpresa, a gente espera receber uma quantidade de público e vem mais gente. Não dá para dimensionar, eu imagino, não há como dimensionar. Não. Chega Mais convidou 1.000 pessoas, né? Não há como dimensionar as pessoas que participam, como semana passada que a prefeitura, as autoridades, sei lá quem, né? Previu 400 mil, tinha 2 milhões. Tinha 700 mil. Eu também não sei como é que contaram os 700 mil, entendeu? Antigamente, em manifestação, a gente ainda tinha contagem do Datafolha e da PM, a gente tentava fazer uma média. Essa não saiu nem a do Datafolha, só saiu da PM. Mas está coberto de razão. Não tem como dimensionar. A grande graça do carnaval é justamente essa. Espontaneidade. A espontaneidade. Você está na rua. Na rua tudo pode acontecer. Então, quando a gente se prepara e... É até engraçado, minha mulher é a produtora do bloco. E deve estar me ouvindo agora e deve estar dando risada. Ela fica falando o tempo inteiro, vocês têm que se preparar para mais gente. Fala assim, não, imagina. A gente sai num horário que não é dos horários mais... Qual é o horário? A gente vai sair ao meio-dia, nossa concentração é ao meio-dia, esse ano é ao meio-dia. Até ano passado a gente saía de manhã, justamente para evitar esse fuzuê todo. Mas aí até pro nosso próprio batuqueiro, que a gente sai num domingo já, a gente pediu para os caras estarem lá às 8 da manhã, o pessoal começou a falar, pô, Rodrigo, isso não é mais diversão. Não, domingo às 8 da manhã, quando a gente curtiu no sábado, não dá, né? E começar a tomar cerveja às 8 da manhã também pode ser complicado. Então esse ano a gente vai sair mais tarde, a gente concentra meio-dia na esquina da Simão Álvares com a Inácio Pereira da Rocha, e aí a gente faz uma produção lá para tentar dar o maior conforto possível, tanto para os batuqueiros, quanto para todos aqueles que vão nos assistir. Quanto tinha o ano passado? Olha, difícil dizer. Eu sempre faço uma estimativa para baixo. Eu calculo que a gente tinha entre 1.000 e 1.200 pessoas acompanhando o nosso desfile. Bem bacana. Maravilha. É bacana, porque a gente consegue um tamanho que o conforto ainda prevalece. Uhum. E a gente tem uma questão muito grande, Armando, que é a seguinte. A gente preza muito qualidade musical. Então, para a gente ter 1.200 pessoas, significa que 1.200 pessoas ouviram o que a gente estava tocando. Participaram. Quando você tem os blocos muito grandes, isso de forma nenhuma é responsabilidade ou culpa deles, mas quando você tem 700 mil pessoas na rua e um caminhão de som... É uma difusão meio... Você não vai chegar lá. Então você tem uma galera que está lá para curtir o evento. Quem vem no bloco Chega Mais vai curtir o evento, mas vai curtir muita música. De onde vem a ideia de montar um bloco? Como acho que boa parte dos blocos aconteceram. 6 pessoas em volta de uma mesa de bar. Nós nos conhecíamos já de uma oficina de percussão, de um bloco que eu acho que é fundamental na história desse reavivamento do Carnaval de Rua de São Paulo, que é o Banga La Fumenga, que é um bloco do Rio, que foi trazido por um grupo de paulistanos para cá. E nós fazíamos parte dessa oficina. E aí, numa mesa de bar, em dezembro de 2014, eu acredito, 2013 na realidade, falei assim, poxa, e se a gente fizesse um bloco? E aí, de uma frase tão simples quanto essa, 6 pessoas começaram a se juntar para ensaiar, pensar músicas e tudo mais. Quando a gente viu, a gente tinha 40 amigos
que se juntaram a gente. Né? E Rodrigo, essa polêmica das marchinhas, qual é a tua opinião a respeito? O que rola? Olha, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é, no mínimo, ridículo, vai. Tá. Proibir as marchinhas a essa altura do campeonato. O carnaval tem esse componente anárquico. Sim. Tem esse componente de espontaneidade. Eu acho que tem algumas bandeiras, elas são de sumíssima importância. O carnaval sem assédio, o carnaval respeitoso, o carnaval que respeita a vizinhança, a segurança, a limpeza, as pessoas entenderem que não é porque elas estão na rua que elas podem simplesmente fazer o que lhe der na veneta. Eu acho que isso é fabuloso. Agora, a gente não pode agora pegar isso e extrapolar para as coisas que são a própria essência do carnaval. Cultural, exatamente. Não dá. Aí vira uma patrulha só. Germano, sim. Como é teatro no carnaval? Difícil, mais difícil ainda, porque assim, geralmente a gente cancela a pauta, não se assusta. Exatamente, porque assim, não dá para competir, é covardia. Às vezes a gente tenta fazer uma coisa fechada, um espetáculo fechado para segurar a onda, mas não dá. Tanto é que muitos espetáculos vão estrear só dia 10. Eu estou me aventurando em estrear dia 4 de março, mas a maioria das produções novas, elas vão iniciar dia 10 por causa do carnaval. Nosso convite, então, para você levar a sua trupe no dia 5, meio-dia, porque a gente tem um período de concentração em que basicamente não acontece nada. O bloco não está tocando, a gente está ali passando o som e tudo mais. Vamos lá animar a galera, vamos lá mostrar um pouco de cultura na rua para esse pessoal que vai estar lá. Fechado, Rodrigo. Vamos embora. Porque assim, o nosso espetáculo é uma comédia musical. Então. Já tem tudo a ver. Né? É Hollywood Actors. Hollywood Actors, a comédia dos artistas. É a história de um diretor que não sabe dirigir, de um assistente de direção que quer aprender com ele, 2 atores picaretas e uma gostosa, linda, que chaveca o diretor para ganhar um papel. E o diretor tem a peculiaridade de ser assim, revolucionário. Ele monta um espetáculo em apenas um ensaio. Nossa. Musical, coreografia e tudo. Olha, esse cara já não podia tocar no Chega Mais. A gente ensaia desde abril para conseguir fazer esse desfile. Então, aí tá. O que tem a ver o estilo rodízio de pizza nessa história? Então, é por causa dessas. É exatamente por causa desse tipo de concepção de montagem de espetáculo, a jato, assim, eu tô fazendo uma novela, vamos fazer aqui uma peça pra gente caçar níquel. É a história, vamos montar um bloco. Quando fala, mas o bloco é mais organizado do que É pro ano que vem o bloco, não é assim o bloco, vamos fazer o bloco e saímos e fazemos o bloco. Porque assim, a gente tem uma dificuldade quando o teatro abre das 18 horas até a meia-noite com uma sequência de peças. Para o público parece que é um cardápio normal, mas para nós que trabalhamos como atores, diretores, é um sufoco, é uma loucura, porque é desmontar, montar tudo. Luz, som, cenário, e um entra no outro e assim a qualidade fica comprometida. Então a gente faz uma sátira em Hollywood Actors exatamente em cima dessa falta de profundidade dramática, de 6 meses para ensaiar, para fazer leitura de mesa e aquela coisa toda. E a gente leva tudo para comédia. Para o público é engraçado ver a aflição dos atores com um diretor louco desse, que, olha, o texto é esse aqui, vocês decorem, a marcação é a seguinte, eu vou ensinar aqui uns passos para vocês, a coreografia do final está no vídeo lá, vocês estudam em casa. Que é a lição de casa? É um vídeo que está no YouTube, de uma qualidade assim meio complicada, e ele fala assim, tá lá no YouTube, vocês copiam aquilo ali, e é o final da peça. E boa sorte, né? E boa sorte. E se não fizer certo, eu processo vocês. É basicamente isso. E assim, no primeiro ato, a gente enfoca o teste de elenco. Aí o diretor pede para cantar, dançar, interpretar, e os 2 atores vão de cara limpa mostrar o que sabem, mas aí são reprovados. Mas eles têm um plano B, que é disfarçar. Eu por exemplo, sou um dos atores picaretas. Por favor, Fábio. Que no segundo teste eu venho disfarçado de peruca e tal, e passo porque eu peguei qual que era do diretor
maluco, e aí passa. A Gostosa, claro, passa de vez e tudo mais. Na segunda Não a gente... precisava fazer o teste. Já. Ela tava lá. Talvez do sofá, né? Olha só. E no segundo ato é o único ensaio em que ele faz o nome, por exemplo, a gente faz uma sátira de Carmen de Bizet e do filme Carmen, do Carlos Saura. A gente faz uma mistura. O texto é teu. O texto é meu e do Gabriel Monteiro. A direção é minha e do Gabriel Monteiro também. E a gente faz a Carmen Fita, que é a peça dentro da peça. Esse diretor é o Gabriel, né? Exatamente. O Gabriel faz o papel do diretor. Fábio Lopes, prazer tê-lo aqui, Opa, Fábio. prazer meu, todo meu. Tudo bem? Desculpa o atraso aí, gente. Como é que é o bloco, o nome do teu bloco? Chama Não Serve Mestre. Não serve mestre, não serve vírgula mestre. Não serve vírgula mestre. Eu estava conversando com o Rodrigo há instantes sobre o carnaval em São Paulo, blocos. De onde surgiu Não Serve Mestre? O Não Serve Mestre é um bloco paulistano, né? E nós foi numa reunião de amigos onde a gente acreditava que poderia trazer a grande maioria dos blocos. Você veja que coisa interessante. Eu conheço o Fábio, porque nós dois tocávamos juntos no tal do Bangala Fumenga. Exatamente. Que eu falei. A nossa cantora, que começou a cantar no carnaval com Chega Mais, hoje é a cantora do Não Serve Mestre. E esse é um pedaço muito legal dos blocos também. Essa amizade que você cria dentro desse universo. E os blocos se ajudando e os blocos participando um da vida dos outros, dando notícia, compartilhando coisas, compartilhando experiências. Isso é fabuloso também. Isso é um pedaço do carnaval que raramente as pessoas se dão conta que existe. Mas tem todo um ecossistema, uma confraria em volta disso que se ajuda imensamente. E aí, pegando o gancho do que o Rodrigo falou, é exatamente isso, né? Eu costumo brincar que às vezes existem 5 blocos com a mesma bateria, praticamente, né? Com a exceção de uma mudança ou outra ali, mas é isso, e traz o carnaval, né? O bloco de rua, esse movimento crescente em São Paulo, traz essa união. Às vezes nós ficamos distantes o ano inteiro, chega perto do carnaval, tem essa comunhão aí de amigos e de solidariedade com a cidade, com o compromisso de fazer a festa na rua. Onde sai o anúncio? Sai na Faria Lima, concentra no Largo da Batata, vai até a Pedroso, se eu não me engano, é isso? Você vai até quase Pirajá, né? É isso, Sabia se podia falar o nome, mas falou. Você pode ser que não possa, eu posso. À vontade, estamos em casa, vamos máxima informação possível, sem problema nenhum. Exatamente, dia 27/2, às 11 da manhã, nós concentramos no Largo da Batata. Dia 27 é segunda-feira de carnaval. Que horas? 11 da manhã. Os blocos são maravilhosos. O Rodrigo, meio-dia. Mas tem que ser, né? Porque tem uma coisa que é interessante. O movimento dos blocos de rua no Rio, por exemplo, ele é um movimento absolutamente... Começou como um movimento absolutamente matutino, diurno. Tem blocos no Rio de Janeiro, por exemplo, em Santa Teresa, que a concentração é às 6 da manhã. Eu falei de tomar cerveja às 8 é complicado, tomar cerveja às 6 é mais complicado ainda. Eu teve uma vez que eu estava passando o carnaval lá, que eu pus o despertador para as 4:30 da manhã para chegar no bloco às 6. Eu falei, que loucura é essa? Pleno carnaval, o cara põe o despertador para as 4:30 da manhã, né? Mas enfim. Em São Paulo já não é a mesma coisa. Em São Paulo o bloco ele já não sai de manhã. São Paulo é uma cidade que funciona melhor após as 11, ao meio-dia. Então, é o Adoniran. É o Adoniran. É verdade, o pessoal tem que vir lá de Jaçanã para cá, demora um tempinho para chegar, é por aí. Então cada bloco vai se adaptando nesse sentido. E o legal dos blocos é que se você tem muita agito dentro de si, assim, o espírito do carnaval, você vai num bloco que começa às 11 e você vai até a noite, né? Você vai mudando de um para outro e isso é um movimento que na realidade a gente percebeu muito já no ano passado e esse ano então explodiu. Porque no Rio sempre foi isso. Você já saía de um bloco, já emendava no segundo, você tem alguns amigos que estão lá no terceiro, você já pega o aplicativo, já olha onde é que o pessoal está. O transporte público que a gente estava falando fora do ar, ele funciona bastante bem nesse sentido. E São Paulo está se tornando isso.
Eu tenho uma teoria para os blocos do Rio de manhã. Acho que os caras vão pra praia e encontram um bloco lá e ficam. Pode ser. Ou vou pra praia cedo, pô, tem um bloco, vou ficar aqui. São Paulo não tem mesmo essa tradição de ter blocos bem cedo, assim. Peculiaridade paulistana. Mas a grande maioria dos blocos saem durante a tarde, assim. Hoje, por conta de uma série de regras também que foram colocadas no carnaval, é quase impossível você ter bloco depois das 8 da noite. Quase impossível não, é impossível. O Bruno, o deles é bloco, o teu é blog. É blog, isso. Blog nesse momento de carnaval, o blog dá suspende um pouco ou não? Só nos 4 dias de feriado, né? Que a gente deixa só uma matéria por dia e aí vai, para poder curtir mais, né? O blog, o etc, é tudo cultura, é musical, o tema é música? A gente trata bastante de música, mas tem também teatros, exposições, a gente faz entrevista com uma série de artistas de diferentes áreas. E no caso da música que você agora procura destacar? Então, na música, a gente começou o site, na verdade, com o intuito de falar mais de música, né, assim, principalmente. E aí nós somos em 6, né? 6 jornalistas que são recém-formados da faculdade, então a gente sempre se interessou por música e resolveu criar esse blog juntas. E nós percebemos, porque nós já gostávamos de algumas bandas independentes, nós percebemos que elas não têm muito espaço, né, na mídia tradicional. Tem muita gentileza tem tua. Bem pouco. E nós começamos a conhecer algumas bandas, né, principalmente de rock aqui em São Paulo, e tem muitas bandas, assim, é uma infinidade de bandas. Você conhece uma, vai conhecer outra, e assim vai. Quando você vai ver, tem assim 30 bandas na sua frente, e são todas muito boas, assim. E como é que faz para divulgar esse trabalho deles? Eles entregam para você o vídeo, como é que é? Então, depende. Tem a primeira banda que a gente entrevistou, eles são de Jundiaí, a NDK, e nós conhecemos eles num prêmio Jovem Brasileiro. Eles estavam lá entregando o material deles, e aí a gente... Que legal. A NDK é o Rick lá, o pessoal, né? Isso mesmo. E aí foi a primeira banda que a gente entrevistou. E o Rick, ele é uma pessoa, assim, muito... Eu brinco que ele é dado, né? Então, como foi a primeira entrevista que a gente fez, e ele faz parte do movimento A Cena Vive aqui em São Paulo, que é um movimento de bandas independentes, e elas se ajudam, então é meio que a coisa dos blocos também se ajudarem, elas se ajudam muito. E aí ele falou, tem um evento lá, vamos. E quando a gente chegou no evento, tava todo mundo lá, praticamente, assim, a gente acaba que vira amigo de todo mundo. E aí tem essa parte da gente conhecer, porque nós mesmos procuramos, no Spotify, porque uma banda leva a outra, mas tem também bandas que entram em contato com a gente, tanto no site quanto no Facebook, e entregam material pra gente. Se você fosse cantora e tivesse com um violão aqui, eu pediria para você cantar sem o violão mesmo. Mas como é que faz no blog? Então, eu entro no YouTube das bandas, né? Tem o SoundCloud também, tem o material todo, Spotify. Eles sempre têm as músicas em todas essas plataformas, assim. Eles são bem profissionais, assim. Isso é uma coisa verdadeiramente fantástica. Quando eu estava na idade de ter uma banda dessas... Qual é a tua profissão? Eu sou jornalista de formação, sim, mas eu trabalhei como jornalista acho que 2 anos da minha vida, e eu fui trabalhar de administrador depois. Você é administrador? Sou administrador. Mas eu sempre tive banda desde os 14 anos. Quando eu tinha 14, 15, 16 anos, no auge, vamos fazer a coisa acontecer e tal, 18, por aí vai, gravar era carérrimo. 1 hora de estúdio era aquela coisa que você tinha que estar tão ensaiado, porque você ia entrar lá, tinha que extrair o máximo que você pudesse. Você saia com uma fitinha cassete, a famosa demo, né? A famosa demo, e você tinha que tomar muito cuidado ao replicar aquela fita para você não gastar a fita e chegar no 13ª cópia, ela já está com a qualidade comprometida. E você não tinha canais de divulgação. Tinha muito poucos canais de divulgação. Não faltam os documentários para contar a história de algumas rádios no Brasil que fizeram esse trabalho muito bom nos anos 80, nos anos 90. Hoje em dia, o cara grava num estúdio com uma qualidade infinitamente superior do que a gente conseguir. Ele tem baixo custo, infinitas plataformas onde ele distribui o trabalho. Esses dias o meu filho, que tem 11 anos, estava me perguntando: pai, tinha tanta banda quando você era
quando você era criança, falava assim, olha, filho, não sei se tinha tanta banda, a gente conhecia muito menos, a gente era exposto a muito menos. Hoje em dia a exposição ela é maciça, tem muita coisa para ver. E o movimento A Cena Vive, ele é exatamente isso, ele une muitas bandas, mas ele só funciona porque tem a internet, tem as redes sociais para poder fazer esse link, porque senão não funcionaria também. Mas com certeza, é o que o Rodrigo falou, assim, a gente tá falando de uma gravação analógica, né, cara, aqueles rolos, assim, tipo, não pode errar, que se errar, ferrou. Hoje em dia, se o cara tiver uma placa boa, ele grava até em casa. Sim. Né? Eu conheço, inclusive, tem um artista, Kainan, do Espírito Santo, que ele gravou, ele fez um estúdiozinho na casa dele. Grava guitarra, grava tudo em casa. E ele tem um material assim, incrível. Vai colocando os instrumentos, vai adicionando ele mesmo. E ele mesmo faz a divulgação, porque antes, eu sou, acho, contemporâneo do Rodrigo aí. Fábio faz o quê, Fábio? Eu sou empresário, tenho uma loja de instrumentos. Sim. E trabalhei em gravadora também, muito tempo da minha vida. E você dependia de uma corporação, de uma empresa, para o teu trabalho ter um alcance de massa. Ou seja, tocar na rádio, aparecer na televisão, que eram os meios de divulgação de massa. Hoje em dia, não. O cara grava em casa, ele divulga na internet, ele compartilha, ele participa de uma cena, entra num blog, enfim. É muito mais fácil. Mas não é pior. Isso não quer dizer que é pior ou menos difícil. Ou menos difícil, ou tem menos valor. É que, na verdade, o mundo mudou de 20 anos para cá, né? Mas, Bruno, é que você procura quem não esteja na mídia. Exatamente. Quem não esteja com o material. É isso que eu quero entender, porque é fácil. As pessoas chegam aqui com o material, como o Fábio está dizendo, é fácil. Mas você procura quem não tem. Quem não está nas redes, é isso que eu gostaria que você esclarecesse. Não, assim, eles têm todo o material deles, eles fazem essa divulgação, sim, nas redes sociais deles, nas plataformas que eles têm. Porém, a gente sentia falta de um veículo que desse atenção para essa galera. Sim, agendas e tal. Isso, e que conseguisse unir até, porque, por exemplo, se tem a banda, ela tem já uma base de fãs, bem pequena, mas tem. Aí, quando a gente pega esses fãs e apresenta outra banda para eles, vai aumentando o ciclo. Sim, interage. Isso, vai interagindo. E aí até esse o proposto do nosso projeto Nova Versão, que a gente faz no YouTube e a gente chama uma banda independente para tocar música de outra banda independente, né? Faz uma versão completamente repaginada, com personalidade da própria banda. Identidade visual, tudo. Isso. Né? E quem você está convidando aceita numa boa? Então, no começo... Que é a mesma coisa que eu pedi pro Fábio sair no bloco do Rodrigo. Vou com o maior prazer. A ideia... A gente já tentou cooptá-lo algumas vezes, mas ele não serve mestre, aí fica complicado. Eu tô colocando isso porque a imagem é essa, né? Eu quero, né, ver o Fábio no bloco do Rodrigo e você quer, né, que o bloco do Rodrigo toque a música do Fábio. Exatamente. Isso é legal, né? Um intercâmbio aí de bandas, intercâmbio de aprendizado também, porque às vezes o cara tem que se puxar um pouquinho para poder reproduzir o que o outro faz, e só tem a somar, né? Interprete o meu texto. O que eu acho que pode ser um ponto interessante, Bruno me ajuda aqui, é que a questão de existir uma cena é que faz uma ajuda gigantesca. Porque a cena significa que as bandas, os personagens daquela cena, eles estão trabalhando juntos por uma causa maior. Essa competição, ela acaba ficando, às vezes, em segundo plano. Parceria, né? É uma parceria. É também um embrião para o movimento. Exatamente. O que aconteceu com os blocos de rua em São Paulo não é muito diferente disso. Exatamente. Os blocos começaram se ajudando imensamente, e você tem aqueles que se desgarraram e se tornaram muito grandes, mas nem por isso eles deixam de fazer parte da cena, nem por isso eles deixam de fazer parte do movimento, nem por isso eles deixam de ser nossos amigos. Não existe a competição de dizer, no meu bloco é melhor do que o seu, a minha bateria toca melhor do que a sua, eu levo mais gente do que você, meu vocalista canta melhor, meu cavaquinho... Não existe isso. E a sensação que eu tenho do movimento independente de rock, bom, hoje em dia a gente não pode mais falar de rock, né? Tudo tão misturado, mas da música nova brasileira, é ver isso. Exatamente. É uma parceria mesmo. Até tem umas bandas, por exemplo, a banda de Jundiaí e uma banda de Santo André.
Eles se conhecem, fazem parte da cena, né, do movimento ali, e aí eles falam, ó, estou fazendo um show em Jundiaí, convida a banda de Santo André. E aí, vice-versa, eles fazem isso, em São Paulo, Rio de Janeiro, eles vão fazendo essa troca, e é muito bacana. E até no projeto Nova Versão, você perguntou se era difícil, a gente já conhecia muitas das bandas, e a gente começou a convidar as que a gente já tinha mais contato, assim, uma amizade maior. A gente começa pelos amigos, inimigo não chega perto. A gente começa pelos que a gente já tem uma amizade. E aí foi mais fácil, mas ainda assim, né, como são só meninas fazendo o negócio e eles, todos homens na banda... Mas eles... isso é um privilégio. Facilita, né? Mas eles ficam um pouco preocupados com relação à qualidade do som, como vai ser a captação, qual equipamento que a gente tem. Então eles fazem sempre esses questionamentos e a gente explica tudo direitinho. E o bacana é que a gente chamou a banda de Santo André LTDA, foi a última que a gente gravou. E eles falaram assim, não vamos gravar uma banda que a gente já conhece. Fala aí pra gente quais são as bandas que vocês têm mais contato. A gente passou bandas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, tudo. Eles escutaram, tiveram o trabalho de escutar as bandas que eles não conheciam também. E aí falaram, vamos gravar uma aqui do Rio de Janeiro, porque talvez pode até rolar deles conseguirem abrir um contato ali por causa do projeto e fazerem parcerias. Um jam então é muito bacana. Qualquer coisa assim, né? Muito bom. Um registro aqui sobre a reforma da Previdência. O senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, destacou a mobilização popular contra a reforma da Previdência. Classificou a proposta do governo Michel Temer como irresponsável. Paulo Paim também manifestou apoio aos trabalhadores rurais que repudiam as regras propostas por Temer para aposentadoria e pensão. Diz ele, se o trabalhador não planta, a cidade não almoça e não janta. O senador ainda mencionou o grito de protesto dos trabalhadores rurais no interior do Rio Grande do Sul contra a reforma da Previdência. O senador avalia que o objetivo da reforma de Temer, na verdade, é privatizar a Previdência. Paulo Paim manifestou a esperança de que o texto não passe, porque os parlamentares ouvirão os protestos de seus eleitores. A privatização da Previdência é entregar para o sistema financeiro todo o movimento dos trabalhadores que hoje depositam na Previdência. O banco quebrou, alegou falência, adeus, leva todo o teu dinheiro embora. Paulo Paim também lembrou o apoio crescente dos senadores à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as contas da Previdência. 30 senadores já assinaram o requerimento. Número necessário para uma CPI é de 27 assinaturas. Para o senador Paulo Paim, a CPI revelará que não há déficit na Seguridade Social. Informações que nós trazemos aqui no Gente que Fala, na nossa parceria com a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, não apenas de interesse aos associados, mas do público em geral. Estão conosco hoje o diretor teatral Hermano Leitão, a jornalista Bruna de Oliveira Santos, o empresário Fábio Lopes, que é presidente do Bloco Carnavalesco Não Serve Mestre, e o empresário Rodrigo Moreno Bueno, que é fundador do Bloco Chega Mais. Hermano, serve pizza? Tem um... Então, olha só, Hollywood Actors tem... A gente está tentando fazer uma mudança cultural. Muita pretensão, mas enfim, como a peça tem um terceiro sinal às 23h30 e a gente quer chamar o público para lotar o teatro, a gente resolveu fazer uma experiência gourmet às 22h30. Então, o público vai até a bilheteria, adquire o ingresso. Se ele pagar 40, ele tem um cheque vale para consumação de R$20. Ele pode comer um pancroque, uma panqueca, o que estiver sendo servido por um chefe que vai estar no sábado lá no teatro, ou tomar uma cerveja e tudo mais. Então, essa é uma forma de a gente tentar atrair... Teatro Bibi Ferreira. No Teatro Bibi Ferreira. Todos aos sábados, às 23h30, e tem a experiência gourmet às 22h30, com essa promoção aí de o público pegar um vale-cheque para fazer consumação de pipoca, cerveja, o que quiser lá. Então é uma forma de a gente
atrair o público. Maravilha. O Hollywood Actors é dia 4 no Teatro Bibi Ferreira. Vai até dia 24 de junho. O Chega Mais é dia 5. Dia 5, meio-dia, na Simão Álvares, esquina com a Inácio Pereira da Rocha. O Não Serve Mestre. Dia 27/2, 11 horas da manhã, no Largo da Batata. Fábio, como é que é botar o bloco na rua aqui em São Paulo? Cara, não é nada fácil, não é nada fácil. O Rodrigo sabe como é isso. Acho que o Rodrigo já fez mais carnavais do que eu aí, mas é complicado. Tem que ter uma organização quase de uma empresa, assim. Tem departamento de marketing, tem departamento financeiro, tem diretoria, tem estresse pra caramba, porque onde tem mais de uma pessoa pensando, tem divergência, né? Então... Parece que as nossas autoridades facilitam tudo. eu particularmente... O Rodrigo parou. Pra ser muito honesto, esse ano eu tô muito surpreso. Eu ia falar isso também. Positivamente. Pois não. Eu ia falar isso, assim, eu estava bem receoso com a troca de gestão, né, da prefeitura e, cara, como o Rodrigo falou, uma grata surpresa. Temos comunicação direta que não tínhamos no passado, temos suporte que não tínhamos, considerando que tem um pouco mais de um mês que eles assumiram, um mês, nem 2 meses ainda, mas praticamente 2 meses que eles assumiram a gestão, eles deram um suporte realmente impressionante. Eles dias para me falar em que página do Diário Oficial do município estava publicada a autorização do desfile do Chega Mais. Me passaram o telefone celular direto da pessoa da Secretaria de Cultura que vai ser responsável por acompanhar o nosso desfile. E a pessoa, chama-se Eloir, essa pessoa. Você checou? Eu telefonei de volta. Falou, olha, se tiver qualquer problema com a CT, se tiver qualquer problema com autorização, você me liga e a gente resolve ali na hora. E com uma abordagem bastante polida e de construir juntos. Humana, né? Humana, porque geralmente, o Rodrigo pode até me corrigir se eu estiver enganado, nós há pouco tempo atrás os blocos eram marginalizados, ou seja, eram vistos como inimigos da cidade, arruaceiros que vêm fazer bagunça na rua, que vêm tirar a paz do morador, e que na verdade não é isso, né? É organizado, é dentro da lei, é dentro do que a cidade pede, movimenta uma economia enorme para a cidade, então ficou mais... Eu, por exemplo, o Rodrigo também passou por isso, o Eloy também me ligou, né? E nos sentimos acolhidos pelo poder público. O contato da prefeitura. Eu falo por WhatsApp com a pessoa da prefeitura. Isso na minha cabeça é surreal. Aliás, eu preciso até te pedir o contato porque eu tô fora desse grupo do WhatsApp. Vou te mandar. Bom você ter falado. Não, é verdade. Não, eu não falo você tá no grupo do WhatsApp? Eu falei, puxa, cara, eu tenho uns 65 grupos ativos no WhatsApp agora no Carnaval. Carnaval a gente mal consegue trabalhar. No nosso emprego formal fica difícil. Porque é muita coisa o tempo inteiro. Você perguntou se é difícil pôr um carnaval na rua. Tem uma coisa que a gente poucas vezes fala. A gente sempre presta muita atenção do que acontece para fora do bloco. Mas o primeiro trabalho grande que qualquer um de nós tem é conseguir convencer aquelas 40 pessoas ou 50 pessoas a saírem na rua, a concordarem com o repertório, a concordarem com o horário, concordarem com o trajeto. Quem escolhe o repertório? No caso do Chega Mais, a gente tem um grupo de 3 pessoas que recebe várias sugestões dos nossos batuqueiros, sempre no começo do ano. A gente vai pedindo essas sugestões e vai fazendo uma análise de como elas se encaixam dentro da linguagem dos ritmos que a gente toca. Não serve mais? Como é que faz? No meu caso sou eu mesmo que escolho. Não tem essa democracia toda, não. É bem democrático, presidencialista. Não, mas o trabalho, você tem um trabalho grande que é o seguinte, você pode fazer às vezes você pode fazer um arranjo muito legal, que você trabalha aquilo na sua bateria pequenininha e ele está funcionando super bem. Aí você leva aquilo para bateria grande e você começa a tocar. E eu antes era o mestre do Chega Mais, então eu olhava cada um de frente. Hoje em dia eu sou guitarrista, eu fico lá, mas não estou olhando de frente, mas ainda assim eu vejo. Aí daqui a pouco você olha para uma pessoa que está fazendo uma careta,
a outra está tendo uma dificuldade de entender o ritmo, a terceira não está engajada naquilo. Você percebe literalmente quando o bloco abraça uma música ou não. Que não é diferente do que acontece com seus atores quando você está dirigindo uma peça, mano. Se eles abraçam a tua marcação, se eles abraçam o teu texto. E por mais que o Fábio tenha brincado agora de que ele decide, nunca dá para ser goela abaixo. Não dá. Porque uma pessoa jamais vai ganhar de 40 que tem surdos, caixas, repiques, agogôs e rocares na mão e fazem um barulho muito maior do que você é capaz de fazer. E todos com madeira na mão também, né? Então o primeiro trabalho é esse, é você engajar essas pessoas, pra harmonia. Cuidar delas, tem muito cuidar do bloco. O estresse vem de você ouvir 40 demandas diferentes o ano inteiro, de você tentar ajustar as agendas dessas pessoas, os desejos delas. Ensaia quando? Nós ensaiamos toda quarta-feira, a partir do... O ensaio com a bateria completa, com a harmonia completa, ele começou esse ano em setembro. O Não Serve Mestre... Nós começamos um pouco mais cedo, começamos em maio, todas as quintas-feiras. Ou seja, a gente descansa 2 meses e começa o carnaval de novo. O carnaval no bloco começa em abril. Pra gente começa em abril. Essa preparação do carnaval do ano seguinte começa em abril. A gente chega agora no dia 5 de março, termina o nosso desfile, a gente tira 25 dias de folga, a gente tem um churrasco programado com os produtores e gestores de blocos aí, pra gente justamente poder soltar todo o estresse que foi, extravasar de uma outra maneira, e aí a gente já começa a trabalhar na sequência. Na realidade, assim, a gente já começou a trabalhar, a gente mantém um contato direto, tem um grupo de gestão no Chega Mais, que é formado pelos nossos fundadores aí, pelos 6 da mesa do bar? Por 4 da mesa do bar, porque 2, uma foi morar na Bahia e o outro foi cuidar de um bloco muito maior, que é o Casa Comigo, então a gente não exige demais dele, o Rafa Guedes, que lançou um livro maravilhoso sobre histórias de amor no carnaval recentemente, mas nós trouxemos mais 2 que ficaram responsáveis, um pela gestão assim, diária do bloco, que é o Doca, que é uma formiga atômica mesmo, o cara está em todas o tempo inteiro, me livrou de um bocado de trabalho, e o Marcelo, que cuida das nossas finanças, porque tem isso, como o Fábio falou, você é uma pessoa que cuida da finança. Faz tudo. Imagina isso sem citar a nossa musa do carnaval, verdade, que é a Camila Rondon, que abraçou a comunicação do Chega Mais, acho que também pegou a comunicação do Não Serve Mestre. E, é uma parte importantíssima de tudo que a gente faz. Então a gente tem pessoas que cuidam cada uma de uma área. Alguém que vai atrás de patrocínio, alguém que vai atrás de agenda de show, de fazer show para financiar o carnaval. Tem algumas perguntas aqui que os ouvintes estão mandando. Jair, mano, a tua peça é Hollywood Actors, dia 4 no Teatro Bibi Ferreira. Sim. Mas o Lucas do Santo André pergunta sobre questão de direito. A questão de direito a gente teve no Bibi Ferreira também, que foi uma peça que a gente encenou sobre casos que se passaram na justiça com a audiência e o julgamento no tribunal. A pergunta do Lucas é se o teu lado advogado é que fez o texto. Sim, foi exatamente, porque também tem esse lado advogado, eu sou advogado também. Faltou aqui, né? Ator, autor, diretor teatral, advogado. Hoje em dia o pessoal está com vergonha de dizer que é advogado. Não, aqui uma vez eu estava no seminário com a Maria Adelaide, o Walter Vancini, um monte de diretor, e ela chegou para mim e perguntou: e você, mano, o que é que você faz? Eu falei: sou autor, diretor, dramaturgo. Ela falou: para aí, você faz tudo. Aí, daí pra frente, depois que a Maria Adelaide me deu esse corte assim, eu falei: não, eu sou dramaturgo, mas quando tem assim, perguntas específicas, sim, eu sou advogado, e com base porque também tem aquela história que eu registro sempre aqui, né? Você é ator e trabalha com o quê? Né? Verdade. Vale pro músico também. Pra nossa músico e trabalha com o quê? Né? Então, essa é a mais comum. Lucas, então, o projeto a gente deu uma paradinha para fazer Hollywood Actors, porque na verdade o ano passado a gente só fez o aniversário do Shakespeare, 450 anos, lá também no Bibi.
e que a gente interrompeu a questão de direito. E a gente ia retomar a questão de direito, mas surgiu o aniversário de Hollywood Actors, que a gente já montou há 11 anos atrás. Então, assim, era para a gente ter feito Hollywood o ano passado, retomado questão de direito, mas, como diz o Hamlet, cada fato é a ideia, tão avessos como recém-satisfeitos. Fico muito curioso, porque aqui está tudo na minha mão, aqui eu leio o que eu quero, leio o que eu preciso e tal, mas como é que é tanto texto na cabeça assim? Então, muita experiência, porque eu tenho, acho que mais ou menos uns 30 textos e 3 livros. E é assim, livros, é autor de livros também. É para não enlouquecer, você confere. Na verdade, a gente escreve para não enlouquecer, porque as experiências são fortes, né? Com certeza. Ô Fábio, o Luciano da Vila Mariana pergunta sobre o percurso, diz que o Não Serve Mestre tem o menor percurso? Não, isso na verdade foi o primeiro ano de desfile, né, que nós tivemos, quando eu era muito inexperiente em fazer carnaval e tive a brilhante ideia de fundar um bloco. Eu queria sair parado. Queria montar um palco e falar, putz, vou ficar tocando aqui até a hora que eu cansar. É o desejo de todos nós. Porque se movimentar com um bloco é um negócio complicado e a prefeitura exige que você ande. Sim. O bloco de rua é obrigado a andar. Aí eu também falei, putz, já que eu sou obrigado a andar, eu vou andar 50 metros. Né? E aí no primeiro ano foi isso que aconteceu, andei 50 metros e falei, andei daqui até aqui e ficamos conhecidos como... Foi ótimo, ficamos conhecidos como o bloco com o menor percurso, mas isso já tem 3 anos. Ô Bruna, Patrícia de Pinheiros, de onde vem a ideia de incluir no blog, além das músicas, pontos turísticos? Então, quando a gente começou... Os pontos turísticos pouco conhecidos, é isso? A gente coloca... Não sei se tem ponto turístico não conhecido. Então, aqui em São Paulo é um pouco difícil. Só que a gente percebeu uma coisa, que apesar de... A gente conhece por nome todos os lugares, mas dificilmente a gente foi a todos os pontos, né? A gente conhece tudo. É difícil, conheço gente que nunca foi no Beco do Batman. Eu falo, como assim, sabe? E aí a gente começou... com o foco na música, só que a gente já tinha vontade de falar de outras coisas, né? Teatro, exposição, tudo. Até por isso que o nome do blog etc. É tudo cultura. E aí, depois de um tempo, a gente foi fazendo reuniões, né? E vendo, vamos incluir mais isso, mais aquilo. E a Thaís Brasil, que ela faz o site com a gente, ela fez uma série com 18 lugares em São Paulo para visitar. E tem dos tradicionais até alguns... que a galera não vai muito. Por exemplo, ontem foi a primeira vez que eu fui na Sala São Paulo, né? E é linda, maravilhosa. Olha só, curioso, eu nunca fui na Sala São Paulo. Eu fui assistir uma orquestra lá, muito legal. Precisa acessar o etc. Vamos pegar essas dicas aí. Pegar a dica. E Rodrigo, é engraçado que é uma das matérias mais visitadas. É essa matéria aí dos 18 lugares em São Paulo para visitar. Que legal. Rodrigo, Marcela, lá de Santos, em que medida a importação de blocos, né, contribuem para a explosão do carnaval de rua em São Paulo? Os blocos que você citou, inclusive. Polêmica. Então, eu vou, Marcela, eu acho que a palavra importação de blocos, ela há 4 anos, quando a gente estava lá nas reuniões do Conselho de Segurança da Sub de Pinheiros, a gente via essa polêmica acontecer muito. Chamava-se importação de blocos, os blocos que vieram do Rio de Janeiro. Hoje em dia não dá mais para falar de importação de blocos. Se o Bangala Fumenga é um bloco que foi fundado no Rio de Janeiro, a bateria que toca no Bangala Fumenga aqui em São Paulo é feita completamente de paulistanos. Ou de cariocas que abraçaram a cidade, como eu. O monobloco, que seria um outro exemplo para você falar, é a mesmíssima coisa. Então, foi muito importante e a gente tem uma dívida muito grande com essas pessoas. Primeiro com as pessoas que mantiveram o Carnaval de Rua de São Paulo vivo, apesar de várias tentativas de matar. Então aqui eu cito explicitamente o pessoal do Vai Quem Quer, o pessoal no Bexiga, exatamente, Banda Redonda, Banda do Candinho. Pois é, e os outros que pegaram essa bandeira e repaginaram, o pessoal do Pasmado. E aí depois a gente teve realmente o pessoal do Jag Elétrico, é difícil eu citar um porque a gente vai esquecer de mais 2 ou 3. Acabar sendo injusto. Vai acabar sendo injusto, mas é inegável, na minha opinião, que a chegada
desses blocos mais estruturados, com uma abordagem mais estruturada, mais organizada, menos somente da anarquia que é inerente ao carnaval, a chegada desses blocos com uma visão um pouco mais, na falta de uma palavra melhor, empresarial, acho que profissional, melhor, ela foi fundamental para esse renascimento, e mais do que isso, para trazer esse know-how e essa tecnologia para blocos que já existiam ou que estavam em gestação em São Paulo aprenderem com isso. Porque se hoje você tem um Casa Comigo que desfila com o profissionalismo que eles desfilam, se hoje você tem um Acadêmicos do Baixo Augusta que desfila como desfila, se hoje você tem tantos outros blocos que vão levar muita gente para a rua, domingo ela não vai, tô de Bowie, é difícil também citar todos, é porque alguém um dia falou assim, olha, dá para fazer isso de forma mais organizada, e conseguiu atrair os patrocinadores, conseguiu atrair as empresas para financiarem, porque é muito importante dizer o seguinte, a prefeitura, ela vende o Carnaval de Rua de São Paulo, mas ela não financia nenhum desses blocos, ela financia, quem sabe, alguns blocos que estão relacionados com algumas associações, mas você não recebe nenhuma verba da prefeitura. Zero. Eu não recebo nenhuma verba da prefeitura. A prefeitura faz o trabalho do poder público. Botar banheiro químico, garantir taxa de CT, garantir segurança. Quem financia o bloco é o bloco. Sim. E não dá. Um desfile, por menor que ele seja, para 1.000 pessoas, você vai gastar dinheiro grosso, não é? Vou botar aqui um carrinho de som não, você tem que contratar um caminhão de som. Aí você vai descobrindo que as empresas de caminhão de som, que antes você tinha que catar na internet, você tinha que procurar conhecidos, agora elas te mandam mensagem 4 meses antes do carnaval, falam assim, olha, não se esqueça, estou aqui eu, tenho esse caminhão, tenho aquele outro. Pô, isso é fabuloso, você gerar uma cultura dessa, uma economia, como o Fábio falou, que se estruturou em volta disso. Eu vinha para cá pensando quanto tempo demorou para as escolas de samba. Hoje em dia a gente olha as escolas de samba como modelo de gestão, porque elas são. Sim, presas. Mas em 1930, elas não eram. Elas precisaram de muitas décadas para chegarem nesse ponto. É o mesmo que está acontecendo com o Carnaval de Rua. Exatamente o mesmo. E que bom que está indo pelo caminho certo. Que bom, né? Podia ser um caminho completamente de nenhum apoio, cada um por si. Não, a gente está vendo essa cultura e esse ecossistema existirem. Irmão, o Flávio do Tatuapé pergunta se é possível ser otimista em relação aos teatros de rua em São Paulo. O que ele diz com teatros de rua? É que, na verdade, tem espetáculos que você pega um caminhão, monta um palco, estaciona, apresenta para o público. É muito heróico. Porque já é difícil. Bela definição. A gente, já com a estrutura de um teatro, com todo equipamento de som, luz, maquinaria de palco, já tem um esforço hercúleo para abrir a cortina. E o pessoal que faz teatro de rua é realmente assim, desafiador, passa por dificuldades. A forma de se remunerar também é muito difícil, porque o cara estaciona, às vezes, eu estou falando do caminhão na praça, esses aí já são assim, tops do teatro de rua. Mas tem outros que colocam pallets no chão, só com uma loninha. E remunera como? Chapéu? Chapéu, cara. Aí, assim, é de tirar o chapéu para eles. Chapéu mesmo, então, literalmente. Mas, de qualquer forma, a gente tem de apoiar todo esse tipo de manifestação cultural, porque é daí que nascem os grandes artistas. Porque é no contato ali com o povo, com a reação do público, que a gente cresce. E, assim... se o Lucas tem vontade, desculpa o nome dele. Não, o Lucas foi a pergunta que fez há instantes, né? Mas é o Flávio do Tatuapé. Flávio, assim, incentivo para essa galera que abre assim, o coração e se mostra na rua, porque vale a pena. O caminho é sempre a autossuficiência e o desenvolvimento artístico, sem dúvida. Abra o coração e encha o chapéu, né? Tem outras perguntas, eu lamento a Flávia da Pompeia,
o Marcos de Pinheiros, o Jaime, nosso indefectível Jaime do Jardim Bonfilholi, mas eu quero registrar a agenda deles, viu, Jaime? O Hollywood Actors, dia 4. Estreia 4 de março, às 23h30. Tem o Experiência Gourmet, pode chegar lá às 22h30, que tem um chequinho para consumir. Vamos ficar até 24 de junho e serão todos bem-vindos a Hollywood Actors. Bibi Ferreira. O Bruna, etc. é tudo cultura. Como é que acessa esse etc. aí? O site é www.cult, de cultura, né? Temudo, cult, etc.com. Mas também pode achar a gente no Facebook, facebook.com/etc. website. Esse etc. é isso que eu falo, é ETC, ETC, né? isso. Dia Tudo Cultura. Isso, exatamente. E também o Rodrigo, que dia sai teu bloco, Rodrigo? Chega Mais. Chega Mais, dia 5 de março, meio-dia, na esquina da Simão Álvares com a Inácio Pereira da Rocha. Todos convidadíssimos, venham fantasiados, a nossa bateria toca toda fantasiada. Tem de tudo lá, você não consegue nem imaginar. As pessoas a cada ano ficam mais criativas, é impressionante, impressionante. Fábio Lopes não serve mestre? Não serve mestre, dia 27/2, 11 horas da manhã, no Largo da Batata. Estaremos lá para nosso terceiro desfile. Tem muita fantasia, o Rodrigo citou fantasias, o pessoal vai com Existem blocos temáticos, o bloco do Rodrigo é um bloco temático, que é sobre os anos 80, né? Então tem bloco que só toca Tim Maia, tem bloco que só toca Rita Lee, o Não Serve Mestre é uma miscelânea, então acaba que a gente não tem... Óbvio, as meninas se fantasiam, os meninos se fantasiam, mas não é essa superprodução que é o Chega Mais, que os caras realmente... Democraticamente, o que você relacionou de músicas, democraticamente? Não, eu falei brincando aquela hora, óbvio que todos têm que participar, mas nós tocamos de tudo aí, tocamos forró, tocamos samba, tocamos funk, tocamos muita música brasileira, enfim, vários ritmos aí. Se eu não me engano, são 8 ritmos que nós tocamos diferentes. No teu caso? No nosso caso, como o Fábio falou, a gente se especializou em anos 80. Anos 80. Então a gente traz a MPB, o rock brasileiro dos anos 80, bastante. A gente começou no ano passado a trazer algumas músicas internacionais. Esse ano a gente vai fazer uma homenagem ao George Michael. A gente fez aí uma mistura de Faith do George Michael com Meia Lua Inteira do Caetano Veloso. Curiosíssimo. E então a gente se especializou nisso. Eu costumo falar que a gente vai de 79 até 91. É mais ou menos por ali que a gente acha que é uma época muito rica da MPB e do rock brasileiro. O Rodrigo Moreno é diretor do bloco Chega Mais. O Fábio Lopes é presidente, eu posso falar que ele é presidente fundador, também? Presidente parece um negócio tão bonito, impositivo, né? Não tá nem de gravata, né? Presidente sem gravata. O presidente sem gravata do Não Serve Mestre, a jornalista Bruna de Oliveira Santos do blog etc. é tudo cultura, e o Hermano Leitão, ator, autor, diretor teatral, que está com a peça entrando em cartaz no dia 4 de março no Bibi Ferreira, Hollywood Actors. E tem lá uma degustação ainda, e você pode participar mais intensamente da peça, né? Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Diz que a crise sai de férias um pouquinho, mas nós vamos continuar aqui, tá? Segunda-feira, meio-dia, Gente que Fala. Gratos, bom carnaval, até lá.